Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é gerenciamento de tempo. Nós vamos falar de técnicas para maximizar a sua produtividade e manter o equilíbrio, que já estamos falando há 2 episódios. Então, vamos falar um pouquinho mais do que pode ser eficaz e que pode te ajudar não apenas a trabalhar de maneira mais inteligente, mas também garantir que você tenha tempo para relaxar e desfrutar a vida fora do trabalho. Então, vamos começar. Gerenciar efetivamente o tempo é muito mais do que ficar apenas fazendo listas e planejamento. Ele é sobre priorizar as atividades que vão alinhar os objetivos de médio ou longo prazo e garantir que você esteja gastando energia nas áreas certas. Isso daqui já começa com um grande conteúdo quando fala se você é um realizador ou se você é um grande fazedor de tarefas. Qual que é a diferença? O realizador, ele olha para o planejamento, para suas metas, para os seus objetivos e organiza o tempo para concluí-las, então cascateia essas tarefas e atividades no dia a dia. E o grande fazedor é simplesmente sair fazendo várias atividades que não estão alinhadas e no dia fica com a sensação de que fez muito, mas não está indo para lugar nenhum. Essa já é uma grande reflexão para esse episódio. Vou trazer aqui 2 exemplos. Um foi uma pessoa que é uma consultora de gestão, que ela me procurou. Ela achava que sempre estava correndo contra o tempo, né? Sempre ocupada, aquelas pessoas que falavam que se o dia tivesse 28 horas, provavelmente ela iria trabalhar as 28 horas. Então, é uma pessoa muito ocupada, mas quando a gente ia analisar, raramente ela se tornava produtiva em relação às metas dela. Então, a gente decidiu muito aplicar uma técnica que chama time blocking. Então, o que significa essa técnica? Ela bloqueava esses períodos específicos no seu calendário, que a gente também pode chamar de horas de concentração ou reservas de agenda, para diferentes tipos de atividades. Então, ela começou a dedicar as primeiras horas do dia para as tarefas que exigiam muito mais concentração e acabava deixando essas tarefas administrativas também, que eram menos exigentes, para o final do dia. Essa simples mudança ajudou muito ela a aproveitar os seus picos melhores de energia, aumentar o volume da sua produtividade, mas também ter momentos de concentração. Isso fez muita diferença no dia a dia dela. E aí eu já deixo aqui a proposta para você. Você tem esses time blocking na sua agenda? Se não tiver, analisa a sua rotina. Porque senão é muito comum, quando a gente vive um dia dinâmico, né, cheio de reuniões e execuções de tarefas, viver somente a agenda para os compromissos que são as calls e as reuniões. Então, nesse caso, reserve esse tempo para atividade, se não é essas atividades que viram as horas extras. Bom, vamos para o caso 2 aqui. Ele é um designer gráfico. Também vivia uma rotina super dinâmica, com muitas atividades, muitas entregas para fazer. E aí, como ele trata ali de criatividade, qual foi a questão, né, a técnica implantada? Como você estimula uma mente muito criativa a todo momento, tem horas que você precisa respirar e ter alguns momentos. Então, nesse caso, a gente buscou a técnica Pomodoro, porque o Pomodoro você tem um time para executar aquela atividade, mas ela também tem os seus minutos de descanso. Então, como que a gente fez para gerenciar ali as atividades e os prazos? A cada atividade que ele acabava conduzindo num bloco mais ou menos, imagina que a cada 30 minutos de trabalho, ele estava focando em uma ou no máximo 2 atividades, e aí entre esses 30 minutos, 40 minutos, ele acabava fazendo pausas de 5 minutos, que era para dar uma respirada, tomar uma água, sair daquele ambiente e aí depois sim retornar, porque voltava com foco, voltava com concentração
E isso também ajudou a reduzir muito aquele estado de fadiga, né? De cansaço, que você sai, parece que a gente brinca que você saiu sugado no dia a dia. Mas por quê? São atividades muito intelectuais e de criatividade que demandam de muita energia mental. Então, a técnica Pomodoro, além de ajudar na concentração, ajuda também a relaxar um pouco dessa fadiga. E essa é uma técnica, as duas, né, tanto do time blocking quanto também a Pomodoro, que são de gerenciamento de tempo. E elas são cruciais porque, junto com outro episódio que nós falamos anterior, que é a capacidade de dizer não, gente, isso aumenta muito o seu fluxo de trabalho, traz um pouco de equilíbrio também. Então, aprender a comunicar isso de uma maneira eficaz e também implantar essas técnicas de gestão, nossa, você consegue assumir o seu trabalho, você consegue trabalhar de maneira mais concentrada, sem interrupções também, porque isso é um acordo que você pode fazer com as pessoas, né, que trabalham ali junto com você. E isso faz você ganhar muito mais em relação à efetividade e performance. Agora, vamos para algumas perguntas para você refletir também sobre esse tema, né? Então, quais são as técnicas que você usa de gerenciamento de tempo? Se você não usa nenhuma, qual que você começaria a experimentar? E olha, o que está funcionando e o que não está funcionando para você. Como que você pode aplicar também esse time blocking, né? Ou esses momentos de reserva? Será que a técnica Pomodoro também iria te ajudar na sua rotina? Como que você imagina isso acontecendo? E tem alguma área da sua vida que você precisa melhorar essa capacidade de dizer não? Porque isso vai te ajudar a proteger mais o seu tempo e a sua energia? Se você ainda não sabe como dizer não e não ouviu o nosso episódio passado, te convido a assistir. Pode fazer muita diferença aí e vai aumentar a sua capacidade de falar não para os outros e sim para você. E vamos para um exercício prático. Então, para começar a melhorar o gerenciamento do seu tempo, reflita sobre como você atualmente está gastando as suas horas. Tente manter um diário de tempo, uma agenda, um planner ou até uma agenda. E aí olha semanalmente. Onde está indo seu tempo? Anote todas as suas tarefas, as suas atividades e quanto tempo você investe em cada uma delas. Isso não só vai te dar uma visão clara de onde você está investindo o seu tempo, mas também vai te ajudar a identificar as áreas que você pode fazer mudança. E aí um detalhe super importante, olhe todas as atividades e vejam, alguma está linkada aos objetivos que você tem dentro da empresa, mas também aos seus objetivos pessoais? Isso é algo importante, porque muitas vezes a gente faz muitas atividades que não estão linkadas a isso. Por isso que a gente fica com a sensação que a gente está patinando. Então, olha para isso. Depois que você fez essa primeira análise, coloca onde na sua agenda você vai reservar os time blocking, ou também se você vai implantar a técnica Pomodoro, que é, trabalha 25 minutos, 5 minutos de momento ali de descontração, e aí depois quando você olhar de novo nos 25 minutos, é foco e concentração. E veja como que elas podem transformar a sua produtividade. Vou ficar aguardando seu feedback, hein? Bom, estamos caminhando aqui para o fim desse episódio. Espero que esses insights tenham sido úteis de como que você pode gerenciar melhor o seu tempo e ser mais produtivo. E ainda encontrar tempo para você desfrutar a sua vida fora do trabalho. Lembre-se, a eficiência não é sobre fazer mais em menos tempo, mas é sobre fazer as coisas certas que levam você mais perto dos seus objetivos. Espero que você tenha gostado do episódio. Até o próximo e eu te aguardo no programa. Mantenha-se produtivo e equilibrado até lá. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching.
Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.